Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras deste evangelho sejam perdoados nossos pecados. Assim seja. Buscai constantemente a graça do Senhor, as bênçãos do Senhor. Nós estamos aqui para isso, para buscar as bênçãos e as graças de Deus, que são abundantes e são derramadas sobre todos. Todos somos chamados do reino de Deus. Não há por que excluir ninguém ou alguém se sentir excluído. Todos somos chamados a viver esta igreja, a ter a felicidade de partilhar os dons. Todos nós temos uma vocação e somos enviados em missão pelo próprio Jesus Cristo, anunciando o reino de Deus está próximo. E hoje, com certeza, está mais próximo que ontem. O reino de Deus está próximo. Mateus narra que Jesus anuncia a vocação dos apóstolos, organiza seu apostolado e dá poder de destruir o mal. E ainda a palavra nos mostra mais adiante: o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Isto nos alegra e nos causa admiração, porque Ele dá o poder, Ele dá a graça, Ele dá a força, e sopra sobre eles, comunica o Espírito, e com o Espírito de Deus nós fazemos coisas extraordinárias. Ainda talvez não tenha acontecido na sua vida algo extraordinário, porque você não tem feito por onde merecer o reino de Deus. Mas Deus, desde o batismo, nos incorporando na igreja, nos coloca esse instrumento. Somos instrumentos da graça de Deus. Com a liturgia de hoje, compreendemos que Deus nos dá o poder de expulsar o mal. Deus deu esse poder aos homens, de expulsar o mal, de curar todo tipo de doença e enfermidade. Então não tenhamos medo das doenças, das perseguições, das dificuldades. Muito pelo contrário, precisamos estar atentos aos sinais de Deus. O Santo Espírito de Deus dá dinamismo, criatividade, manifestações, dons diferentes. Todos nós recebemos os mesmos dons, as mesmas graças. Todos nós recebemos. A capacidade do encontro e da comunhão só depende de cada um de nós. Por que um recebe mais e outro recebe menos? Porque ainda não se abriu a graça. Porque ainda não soube contemplar, porque ainda não teve essa presença, porque ainda não soube ser grato. A ingratidão fere e machuca, e contrista o coração de Deus. Temos recebido tanto,
Pense um pouquinho na sua vida. Desde que você nasceu até hoje, quantos momentos extraordinários tivemos que nem reconhecemos a misericórdia e a graça de Deus. A família que formamos, a comunidade onde vivemos, as experiências que temos tido, os retiros, os encontros, os momentos, o fortalecimento da fé, ou alguma coisa que não nos agradou muito, mas que serviu para superar. Às vezes precisamos passar por dificuldades para ser gratos a Deus. Às vezes precisamos fazer como Jó, nos questionar: por que isto? Por que aquilo? Por que eu? Por que? E tantos porquês que muitas vezes colocamos tantas barreiras só em nos perguntar por que isto ou aquilo. Agradecer. Agradecer ao Senhor. O apóstolo deve ser um homem renovado pela graça, porque aquele que a graça atinge não pode ser o mesmo de ontem. E isso nós falamos muitas vezes. O passado já foi, o futuro a Deus pertence. Vivamos intensamente o momento presente. Você é feliz? Você está feliz do jeito que está vivendo hoje? Deus está feliz conosco? Talvez em lugar de perguntarmos se eu estou feliz, é se Ele está feliz do jeito que nós vivemos. Poderíamos ser melhores, poderíamos ter mais paciência, poderíamos superar as nossas diferenças, poderíamos buscar a cada dia o crescimento espiritual. Tantas coisas que poderíamos fazer, mas a graça de Deus em nós nos dá essa oportunidade de enxergar com os olhos da fé. Hoje temos grande número de ovelhas perdidas que nós precisamos ajudá-las. Talvez um filho, um vizinho, um parente seu, o pai, a mãe, alguém que está precisando de sua oração, da sua intercessão, da sua imposição de mãos. Nós não podemos nos fechar, muito pelo contrário. Precisamos louvar o Senhor, nos aproximarmos dEle. E Ele já nos diz, domingo passado escutávamos: vinde a mim todos que estáis cansados, fatigados, estressados, quando penso nos vossos fardos. Você precisa contar comigo, eu estou aqui para te ajudar. O Senhor já nos oferece esse grande milagre eucarístico. Todos os dias celebramos a Eucaristia, de manhã, de tarde, em outros horários. Para quê? Para que nós possamos nos abastecer, mas nem sempre nós participamos. De manhã tem missa às 7 da manhã, tem missa à noite às 19h30, só na quarta que é às 20, tem missa nos sábados, tem missa, 3 missas no domingo, e às vezes perdemos a missa. Por quê? Domingo víamos na missa da noite, pelo jogo de futebol, 40 pessoas estavam na missa da noite. E o que é mais importante, o jogo de futebol ou a missa? Cada um sabe suas escolhas. A vida está cheia de escolhas, e Jesus escolheu os seus apóstolos, enviou em missão para que eles fossem curar os doentes. Como é importante a visita de um irmão doente. Você que nos está ouvindo através da Rádio Nova Aliança, você que nos está escutando através do nosso canal do YouTube, você que está participando desta celebração, peça ao Espírito Santo que penetre suas entranhas, que toque seu coração, que nós sejamos gratos porque recebemos estas bênçãos. O Senhor participa de nossa alegria, mas o Senhor também participa de nossa tristeza e nos chama a caminhar, porque somos como ovelhas perdidas sem pastor. Às vezes nos sentimos sozinhos, às vezes nos sentimos distantes, às vezes como que a ficha não caiu ainda. Precisamos olhar para o irmão que está na nossa frente, que está atrás, que está do nosso lado. Precisamos enxergar aquele que mais precisa.
Então peçamos ao Senhor que nos ilumine, que nos ajude, que nós possamos crescer em santidade. Vamos chegar aqui pertinho do altar do Senhor para entregar a nossa vida, pedir a Ele que nos acolha nesse regaço. Nós precisamos chegar pertinho de Jesus. Vamos chegar aqui no altar e nos colocar nas suas mãos. Vem, Senhor Jesus, toma conta